Olá, esta é a 15ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar a lista preparatória, né, que vamos fazer hoje, na aula de hoje, 3 exercícios envolvendo os temas principais de matriz e sistema linear. E aí a gente finaliza a lista, né? Esses já terminam, já tiram as dúvidas para a gente se preparar para a AP, né? Tem algumas questões da AP e tem um exercício da ETEC para a gente poder fazer e ver também, né, o que a gente estudou, como que cai aí nesses vestibulares Brasilzão aí afora, né? Então, na aula de hoje serão os 3 últimos aí, é a última aula do bimestre. Aí depois nós vamos só se preocupar com a AP, se der tudo correto aí, der tudo certo. Na semana que vem, aí a gente já começa a pensar somente na AAP de matemática, certo? Do segundo bimestre, tá? Bom, então vamos lá, tá? Então peguei uma questão aqui que é um pouquinho parecida do que vai cair nesta prova da AP deste ano também, né? Então vamos ver aí, vamos ler com atenção. Não é muito difícil, mas a interpretação às vezes dá uma enroscada, né? Então a AP 2018, Heleneide, acho que é esse nome, criou uma matriz V para representar as possibilidades de propor viagens com a sua van entre 4 cidades seguindo a regra, né? Então essa que é importante a gente analisar e vai cair uma bem parecida com essa daqui, tá? Já estou adiantando para vocês, hein? Então J, eu acredito que esse V tem a ver com a viagem, né? A abreviação de viagem. 0 se I igual a J ou não houver estrada que liga as cidades I e J, tá? Vai ter um diagrama para explicar melhor aí. E1 se houver estrada que liga as cidades I e J diretamente. Para a montagem dessa matriz, ela baseou-se no diagrama abaixo, que mostra as estradas existentes entre 4 coisas. E aí ela vai montar a matriz V, né? Então essas são as informações importantes. Vamos ver aqui. Aí, tá vendo? Esse é o diagrama que vai ajudar a gente a construir a matriz aplicada a esta situação aí que ela falou, né? Então eu vou colocar aqui, aí tá as alternativas. Eu vou colocar a representação da matriz, é 4 por 4, porque são 4 cidades, né? Então dá 4 por 4 e aí a regra, né, que a gente precisa analisar para poder ver se a gente vai preencher essa matriz com 0 ou com 1, tá? Então quando que a gente vai preencher com 0? Quando a linha e a coluna for igual, tá? Então nós vamos analisar com atenção para a gente poder ver aí essa situação. Então, ou não houver ligação entre as cidades. Então, por exemplo, a gente olha lá, 1 e 2 está ligado, né? Só que 1 e 3 não, tá? 1 e 4 está ligado também. Então a gente tem que analisar. Só que 2 e 4 não estão. E a ligação que fala, né? Pode ser tanto no sentido da ida quanto da volta, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá? Então vamos analisar aqui, vamos ver. Eu vou fazer a primeira coluna para vocês verem como é que é o exercício, que é só de interpretação, e aí vocês vão fazer as 3 colunas que faltam e comparar com a matriz 4 por 4, tem alguns tipos lá, toma cuidado para não confundir, tá? Então A11, ele fala o quê? Vou preencher com 0 se for igual, né? Então 1 e 1 é igual, né? Então não precisa nem fazer nada. Então o A11 é igual a 0, porque ele fala lá, 0 se I igual a J, 1 é igual a 1, então eu vou preencher com 0. O A21, ele não é igual, tá? Só que nós temos que ver a segunda características também desta função aí, tá? Então vamos lá, não é igual ou não haver estrada que liga, houver a estrada que liga a I e J, ou seja, nós estamos falando do 2,1, nós vamos analisar no diagrama e ver se existe uma ligação entre o 1 e o 2. Tem essa ligação entre o 1 e o 2, não é? Então ali nós não vamos preencher o que? Nós vamos preencher
Com 0 não, nós vamos preencher com 1, tá vendo? 1. Se houver ligação entre, se houver estrada que liga as cidades I e J, aí diretamente, né? Isso acontece, né? O 1 e o 2, né? No caso ali é 2, 1, mas é a mesma coisa, está mudando o sentido. Então nós vamos preencher o A21 com 1, porque existe uma ligação direta entre as duas cidades ali, né? Agora vamos lá, A31. O A31, ele não é igual, né? E ele atende a segunda parte do zero lá, da condição, quando eu for colocar zero. Quando que eu vou colocar zero? Quando não houver estrada que liga as cidades I e J. No caso 3 e 1, a gente percebe que pelo diagrama não existe, né, uma estrada que ligue a cidade 1 e 3, né? Então aí vai ser preenchido com zero, certo? Agora, na próxima, o 4 e 1. O 4 e 1, aí eu vou analisar, não é igual, tá? E aí a gente vai ver o que? Não há ligação entre essas duas cidades para ver a condição para colocar o zero. Isso não é verdade, né? Porque a gente percebe que do 4 a 1 tem uma estrada ali, né? Aquela linha ali é como se fosse uma estrada e um mapa aí, né? Então existe a ligação direta entre essas cidades, né? Então o que nós vamos fazer? Preencher com 0 ou com 1? Preencher com 1, porque atende o segundo critério da condição que foi dado no exercício, certo? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então o próximo vai preenchendo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Não, né? A gente tem que analisar condição por condição, aí vai montar a matriz, tá? Então vai fazer o A1, 2, ver lá os critérios e ver se você vai preencher com 0 ou com 1. Toma cuidado para não confundir, porque é um exercício fácil, mas a interpretação às vezes vai complicar, tá bom? Agora o exercício 12, tá? Caiu na ETEC de 2015 e vamos ler e vamos fazer as considerações aí para ver. Vai cair um bem parecido na AP desse ano aí, no ano do segundo bimestre de 2020. A mostra Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição, recriou o famoso castelo, em homenagem ao programa infantil da TV Cultura, o qual completou 20 anos do início de sua veiculação em 2014. Esta mostra foi inaugurada em julho no Museu da Imagem e do Som, MIS, né, sigla MIS, localizada na cidade de São Paulo, obtendo enorme sucesso de público. Admita no dia da inauguração da exposição, aí tá lá as condições, né? Então vamos ler aí. Ingressaram 1.700 visitantes, então no primeiro dia 1.700 visitantes. Entre esses visitantes, 150 eram crianças menores de 5 anos. A arrecadação total foi de R$ 12.500. Todos os visitantes pagantes adquiriram ingressos exclusivamente na bilheteria do MIS, né, no museu aí, com exceção as crianças de 5 anos, né, crianças menores de 5 anos e os demais visitantes pagaram ingresso. Ou seja, vamos analisar a situação. No total foi 1.700 pessoas. Desses 1.700 pessoas, 150 eram crianças de 5 anos e eles não pagaram ingresso. E o total arrecadado da venda dos ingressos, tirando essas crianças aí, né? Também, a arrecadação no primeiro dia foi de R$ 12.500, certo? Bom, então vamos lá. Os ingressos vendidos na bilheteria do museu são R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Para menores de 5 anos, o ingresso é gratuito. Não vou colocar de novo, porque já está lá em cima, né? Já grifamos lá em cima. Aí vamos ver aqui, ó. Sendo assim, pode-se concluir que a quantidade de visitantes que pagou meia nesse dia, que meia geralmente é estudante, né? Alguma coisa assim, que tem algum benefício, tá? Nesse dia foi aí tá as alternativas, né? Então nós vamos fazer aqui o sistema. Eu vou chamar como, né? O X inteira e o Y meia,
tá? Lembrando que a pergunta é só sobre meia. No caso aí, nós vamos ter que calcular somente o y. Se quiser fazer os dois, pode fazer, né? Não vamos brigar por causa disso. Mas a alternativa que você vai ter que marcar é só o valor do meia, no caso do que eu chamei de x. Se quiser usar outra letra, pode usar, mas eu estou mantendo os padrões matemáticos, tá? Então, são duas equações. A primeira equação é pela quantidade de pessoas, né, que pagaram inteira e meia, tá? E o total arrecadado, que quem comprou a entrada inteira paga R$10, quem comprou meia entrada paga R$5, e o total arrecadado foi de R$12.500. Mas antes da gente montar o sistema, a gente tem que pensar naquela informação que foi dada no começo, né? Que foi 1.700 pessoas, 150 pessoas não pagaram, que eram crianças com menos de 5 anos de idade. Ou seja, se a gente juntar a quantidade de pessoas que pagaram inteiras e que pagaram meias, o total de pagantes é de 1.550 pessoas. Então nós vamos montar uma equação pela quantidade de pessoas que pagaram inteira e pagaram meia, né? E depois uma pela arrecadação, tá? Então a primeira equação, chamando de xy, ficaria o que? X mais y é igual a 1.550, ou seja, a quantidade de pessoas que pagaram inteira e meia entrada, o total de visitantes que pagaram, né, os pagantes, são de 1.550. E a segunda equação tem a ver com o preço, né? Quem paga inteira paga 10, ou seja, fica 10x, né? E quem paga meia é R$5, ou seja, fica 5y igual ao total arrecadado. Então, a segunda equação é essa daí, né? 10x mais 5y igual a 12.500, certo? Aí tem que resolver o sistema para poder calcular quem, né? Não precisa calcular o x não, tá? É só calcular o y. Calculando o y, você já consegue responder o exercício. Professor, eu quero calcular o x e o y para treinar. Pode calcular, não tem problema nenhum não, tá? Mas aí pede especificadamente só o y, né? Então, quem for fazer pelos métodos da substituição e do escalonamento, quando você fazer a primeira parte do escalonamento, já vai calcular o y. Quem for calcular pelo método da regra de Cramer, você tem que calcular o determinante da matriz, né, que representa os coeficientes, e depois você vai só substituir o 1.550 e 12.500 no lugar da coluna do y. Já calcula esse determinante, depois divide, né, os resultados, só precisa fazer 2 determinantes ao invés de 3, né, que quando resolve o sistema completo a gente faz os 3, tá bom? Agora, o último exercício do bimestre, né, sobre os temas aí que nós estamos estudando, né, o DAP de 2019. Vamos lá, vamos ver. Sabendo que uma matriz pode ser gerada através de uma lei de formação, onde A e J representam seus elementos na linha I e na coluna J, não tem nenhuma novidade, isso aí que nós fizemos 1 trilhão de vezes, né? Então, o valor da diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária, respectivamente, da matriz A3 por 3 é gerada pela lei de formação. Aí vai dar, mas ó, essa parte eu grifei, a gente vai fazer a soma dos elementos que estão na diagonal principal, tá? Ou primária também, né? E fazer a soma da diagonal secundária, que está no sentido contrário, né? Depois a gente faz a diferença. O que é fazer a diferença? É um menos o outro, certo? Então, ele deu uma lei de formação, né? Tem que ficar atento, porque essa lei de formação ela tem 2 critérios, então nós vamos ver quando que a gente vai usar a primeira situação e quando que a gente vai usar a segunda. E aí tá as alternativas, depois calculada a soma e fazer a diferença das duas diagonais, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei a lei de formação para a gente lembrar e coloquei a representação genérica, a representação geral da equação, da matriz, né? Da matriz que a gente viu, né? Como é 3 por 3, então tem até o A33, né? Bom, os elementos que estão na diagonal principal,
tá? Então eles são qual? Isso é um padrão matemático, né? Sempre onde a linha e a coluna têm a mesma posição. Então, onde isso acontece? No A11, primeira linha, primeira coluna, o A22, segunda linha, segunda coluna, o A33, terceira linha, terceira coluna. Ou seja, seria esta diagonal aí, tá? Aí nós vamos ver qual das duas condições que nós vamos usar para calcular estes números, tá? Então, vou deixar mais ou menos montado, aí vocês só fazem aí. Então, a linha e a coluna é igual. Qual condição que eu vou usar? A primeira ou a segunda? A primeira diz assim, I menos J se I menor ou igual a J. Ou seja, eu vou usar a primeira condição, né? A primeira condição que eu tenho que usar, tá? Porque 1 e 1 é igual, né? 2 e 2 é igual, 3 e 3 é igual. Esse é fácil de calcular, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro vai ser 1 menos 1, né? Quanto que vai dar? O segundo vai ser 2 menos 2 e o terceiro vai ser 3 menos 3, atendendo o critério da primeira condição que ele deu para a lei de formação dessa matriz, tá? Agora nós vamos ver a diagonal secundária, certo? A diagonal secundária está no sentido contrário dessa daí, né, da principal, mas matematicamente falando, ela é o que, né? A diagonal a gente só vai usar numa matriz quadrada, então vai ser a sua ordem, ou seja, 3 mais 1, né? 3 mais 1 dá 4. Então a gente vai ver na diagonal secundária todos os elementos cuja soma da posição da linha e da coluna vai dar igual a 4. Então, isso acontece no 3, 3, 1, né? 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 também dá 4 e 1 mais 3. Você vai fazer isso tudo, professor? É óbvio que não, né? É só a gente olhar o sentido contrário aí, eu só estou lembrando o conceito matemático para vocês, né? Aí nós vamos analisar o A31, o que nós vamos usar? Se vai ser a primeira ou a segunda condição. Então, o que acontece aí? A linha é 3 e a coluna é 1, tá? Atende a primeira condição lá, a primeira condição diz que o I tem que ser menor ou igual a J. Isso não é verdade, né? Porque o I é 3 e o J é 1. Então, o I ele é maior, né? Maior do que o J. Então, eu vou usar a segunda condição, tá? A segunda condição é 2IJ. O que significa isso? 2 vezes a linha vezes a coluna. Ou seja, para calcular o A31, nós vamos fazer o 2 vezes o I, que é a posição da linha, a terceira linha, vezes o 1, que é o J, certo? Calcula lá, aí coloca o valor, tá? O segundo é o A22, já vimos, né? O A22, a linha e a coluna é igual, nós temos que usar a primeira condição. Ou seja, vamos ter que fazer 2 menos 2, colocar lá o resultado. E o último caso aí, né? Nós temos o A13. Então, o A13 nós vamos ver se nós vamos usar a primeira ou a segunda condição. Então, tem que ficar bastante atento para não errar, né? Que esses, é fácil, né? Mas se a gente não prestar atenção, a gente acaba se enrolando, tá? E é um dos temas que costuma cair também no Enem, né? Esse negócio de lei de formação de matriz está caindo com alguma frequência, tá? Então, 1 é menor do que 3, não é isso? Então, o I é menor do que J. Então, nós vamos olhar a condição que fala sobre isso. O I menor que o J é a primeira, né? Olha lá, o I menos J, se I menor ou igual a J. Isso é verdade para essa condição, né? Então, nós vamos usar a primeira condição, né? Então, vamos pegar o I menos o J, aí tentar resolver, certo? Bom, calculando os elementos aí, o que ele pede para fazer? Ele pede para fazer a diferença das duas. Então, você vai somar os primeiros resultados, somar os segundos resultados, os 3 resultados, e depois vai calcular a diferença. A diferença é um menos o outro, né? Então, vai ter que pegar o resultado que deu da diagonal principal menos a diagonal secundária. E aí, fazendo isso, vai dar uma das alternativas, se tiver tudo correto, né? Vai dar uma das alternativas que estão lá no exercício número 13 da AP do ano passado, certo? Bom, então é isso, tá? Por hoje é só, né? Aí se der tudo certo, semana que vem nós começamos a AP. Eu vou colocar um arquivo online para vocês poderem preencher, né? E aí enviar as respostas, né, para eu poder digitar depois os gabaritos de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, mas precisa fazer todos os exercícios, todos os temas para estar, né, minimamente preparado para fazer
a AP, né? Fazendo todos os exercícios é suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não, mas os exercícios de nível difícil, geralmente, né, eu, vocês, nós, todos, né, vamos ficar em dúvida em alguma coisa, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida coloca lá no WhatsApp. Semana que vem a gente pensa na AP se der tudo certo, tá bom? Tchau, tchau. Até.